pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano, professor de História dos nonos anos. Estamos começando aí o PET número 1, né? Semana 1. Lembrando que o PET esse ano ele vai ser bimestral, né? Então nós vamos complementar esses conteúdos do PET, tá? Mas nesse primeiro PET nós vamos relembrar algumas matérias, revisar algumas matérias que foram aprendidas, que foram tratadas por vocês lá no 8º ano, tá? Que são fundamentais para a gente entender o conteúdo do nono ano. Então esse início aí para a gente relembrar um pouco, aprofundar mais algumas questões, tá? Para a gente conseguir depois dar sequência no conteúdo. Então sem demora, vamos começar aí com a nossa aula de hoje, passando para os slides, tá? O tema da nossa aula está aqui, iluminismo e liberalismo, né? Essa ilustração que eu coloquei aqui nesse primeiro slide já mostra bem, né, sobre o que nós estamos falando, né? Nós vamos falar de um movimento filosófico, né, um movimento de pensamento, uma nova maneira de se enxergar e se compreender o mundo, né, que traz luzes aí, né, para a escuridão em que aquela sociedade europeia vivia, segundo os filósofos iluministas, tá? Essa imagem é justamente isso, né? A gente tem ali um grupo de pessoas que estão numa sala escura, né, como se fosse aquela sociedade daquele período, uma escuridão, e o que está trazendo luz, o que está iluminando tudo ali é um experimento científico que está sendo feito. Então são cientistas ali usando um pensamento racional, né, tentando entender algum fenômeno, e é a partir desse experimento científico que a luz ilumina o ambiente, né? E aí ilumina esses homens, as crianças, as pessoas que estão ali em volta, trazendo luz a essa escuridão, né? Isso é uma analogia aí ao que o iluminismo fez, né? O movimento iluminista, então, ele pretende trazer luz àquela escuridão. Que escuridão é essa, né, que eles consideravam? Eles achavam que aquela sociedade de antigo regime, de absolutismo monárquico, era uma sociedade do passado, né? E que agora eles tinham que progredir, né? Essa ideia de progresso está muito ligada aí ao iluminismo. E que, então, essa corrente filosófica, né, essa corrente de pensamento, esse movimento intelectual, né, que vai surgir, vai influenciar muito a burguesia ali do período, vai criticar principalmente esses dois pontos. O antigo regime e o absolutismo monárquico estão grifados aqui no slide. Tá? Então, segundo os pensadores iluministas, né, o século XVIII ele vai trazer luzes, o iluminismo vai trazer luzes para a escuridão, para a mentalidade europeia do período que eles consideravam ser de trevas, ser de escuridão, né? Não ser de progresso. Aquela imagem ali que eu coloquei no slide também representa isso, né? Aquela mulher segurando ali uma tocha, né? um facho de luz ali, ela representa o iluminismo, né? Que está chegando para iluminar o ambiente, trazer luzes, trazer racionalidade, trazer uma nova forma de entender o mundo para uma sociedade que eles consideravam atrasada, né? Ainda no passado, tá? Qual que vai ser a base do pensamento do iluminista? Vai ser o racionalismo, né? Porque aquela sociedade até então explicava muito das coisas, seja a divisão social, seja a organização do mundo, né? Os fenômenos, tudo era explicado baseado na religiosidade, né? Muitas das explicações era ainda baseado na religiosidade, a religiosidade tinha ainda um peso muito forte no pensamento daquele período, né? E eles querem abandonar essa mentalidade religiosa e colocar o homem e o pensamento racional no centro de tudo isso, né? Então, eles vão ser baseados no uso da razão. Esse uso da razão vai levar, claro, ao desenvolvimento de experiências científicas, né? Ao próprio cientificismo vai ser iniciado, vai ser aprofundado aí graças a esses filósofos iluministas. E a outra coisa que eles criticavam, né, quando eles criticam lá o antigo regime e o absolutismo monárquico, eles vão criticar esses governos centralizados, né, essa centralização, esse controle que era muito exercido, seja pela igreja, né, controlando o pensamento, seja pelo monarca controlando aquela sociedade. Eles vão pregar a liberdade, né? Então, algumas expressões aí que vão surgir no iluminismo, né, a defesa da liberdade, e por isso o liberalismo, que quer dizer isso, né? Liberalismo é isso, a pessoa que ela é liberal, ela não quer que ninguém venha oprimi-la, que venha impor regras para ela, né? Ela é livre, ela defende a liberdade, né? Cada um tem a liberdade de viver da forma que quer, de pensar da forma que quer, né? De produzir da forma que desejar. Então esse liberalismo vem disso, né? Por isso que o movimento ele é chamado de iluminismo e liberalismo, são duas faces ali de um mesmo movimento que acontece então no século XVIII. Por essa razão, o século XVIII vai ser conhecido como o século das luzes, né? O século do iluminismo, essa nova forma de pensar que vem a iluminar aquelas trevas
que a Europa vivia, né, segundo esses pensadores, e esse pensamento vai influenciar muito, principalmente a burguesia, né? A burguesia, esse grupo social que vem crescendo, que vem se tornando cada vez mais importante e que questiona, né, a organização social do período, que questiona a organização política do período, que quer mais liberdade para poder exercer as suas atividades, né? A burguesia então vai se influenciar muito com esse movimento e vai fazer revoluções, as revoluções burguesas aí, né, que vocês já estudaram, nós vamos relembrar aqui nesse início de ano, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a própria independência dos Estados Unidos, né, essas revoluções são todas revoluções burguesas influenciadas por esse movimento iluminista, que vai também influenciar movimentos aqui no Brasil, né, a gente tem revoltas aí no Brasil, né, que vão ser influenciadas por esse movimento iluminista lá da Europa do século XVIII, tá? Continuando aqui, vamos falar o que eles criticavam, né? Eu falei que eles criticavam a sociedade de antigo regime. O que era a sociedade de antigo regime? Naquela época, na época do absolutismo monárquico, né, do rei, né, da formação dos estados nacionais, surgiu uma forma de governo que era chamada de absolutismo monárquico, onde o rei, o monarca, ele tinha controle absoluto sobre todas as áreas do governo, seja religiosa, política, militar, né? Ele controlava tudo, todo o poder estava concentrado na mão dele. E aí essa sociedade seguia os moldes do chamado antigo regime, né? O que é o antigo regime? É a divisão social, né? Que tem aquela base religiosa, aquela base medieval, né? Que divide a sociedade em três grupos, três estados, tá? Que são definidos pelo nascimento e que são rigidamente hierarquizados. Que estados são esses? O primeiro é o clero, né, que nessa imagem aqui do lado está sendo representado por esse homem com uma roupa mais escura aqui, né? A nobreza, que está ao lado dele, com esse casaco vermelho, com o chapéu ali, né, segurando a espada. E embaixo de todos, percebam, os dois estão pisando, né, uma pedra em cima do outro grupo, que era o terceiro estado, né? Essa divisão ela é baseada na desigualdade. Tá? A sociedade de antigo regime é uma sociedade que ela é desigual por natureza. O que isso quer dizer? Existem leis, existem obrigações e existem privilégios específicos para cada um desses grupos sociais. Então, o clero tem alguns privilégios, os nobres têm alguns privilégios e o terceiro estado, coitado, que estava embaixo de todo, era ele que sustentava, inclusive, esses privilégios. Né? Então, os nobres eles podiam ocupar alguns cargos específicos, os cargos mais importantes da administração, da burocracia do Estado, né? Era ocupado só pelos nobres. Né? Os cleros também tinham os seus benefícios. Né? E quem sustentava tudo isso, esse luxo, essa riqueza e esses benefícios, eram os impostos pagos pelos trabalhadores pelo terceiro estado. Então é uma sociedade desigual, onde as leis são diferentes, existe um código de lei específico para o clero, um código de lei específico para a nobreza e um para o resto, né, para o terceiro estado. Esse terceiro estado incluía todo mundo que não era nem clero nem nobre era do terceiro estado, né? Então incluía a burguesia, os trabalhadores urbanos e rurais, os camponeses, os artesãos, né? Todos eles, incluindo os miseráveis, né? Todos esses grupos sociais que são diferentes, né? A burguesia estava enriquecendo, né? Mas ela não tinha poder, ela não tinha privilégios, né? Porque quem tinha privilégios eram só o clero e os nobres, o primeiro e o segundo estado, conforme a gente pode ver nesta imagem aqui. É claro que essa desigualdade entre os estados vai incomodar principalmente a burguesia, né, que está querendo poder, que está querendo chegar nos cargos, né, de governo e tomar decisões políticas, né, junto com a nação, né, e ele estava excluído de tudo isso por essa sociedade de antigo regime. Então eles vão criticar o iluminismo, vai criticar a sociedade de antigo regime e vai pregar o contrário da desigualdade, que é o que? A igualdade. Né? Então eles falavam que as leis elas têm que ser iguais para todos. Né? Todo mundo tem que ser igual, não tem que ter diferença entre um grupo específico, um outro grupo específico, não. Todos têm que ser iguais perante a lei. Essa igualdade jurídica é uma das críticas aí do iluminismo à sociedade de antigo regime, né? Que é antes do iluminismo. Outra coisa antes do iluminismo é a forma de governo, né, que era a monarquia absolutista. Né? Então é a época das grandes monarquias, dos grandes reis, né, que justificavam essa centralização de poder com aquela teoria do poder divino dos reis. Então observem, é uma justificativa da centralização do poder no rei, né? Todos têm que obedecer o rei, porque
Ele é o mais competente? Não, é porque ele foi o escolhido dos deuses, né? Então percebam, é mais uma vez a religiosidade explicando alguma coisa ou sendo fundamentada para justificar esse domínio do rei, né, em todas as áreas. É claro que o movimento iluminista, se ele prega o abandono dessas explicações religiosas e o uso da racionalidade, segundo os iluministas, o rei ou o líder de um determinado povo, ele deve ser escolhido por suas qualidades específicas, porque ele lidera aquele povo, porque ele trata bem, porque ele governa para todos, né? Então essas questões vão ser colocadas aí também por esses filósofos iluministas, né? E eles vão questionar isso. O sistema econômico do antigo regime, né, que era o mercantilismo, que falava que o Estado poderia criar leis, né, o governante, né, e o Estado poderia criar leis, impostos, interferir na economia, também é uma coisa que vai ser criticada pelos filósofos iluministas, conforme nós vamos ver, né, no liberalismo econômico. Então eles estavam criticando essa sociedade de antigo regime, essa divisão desigual entre os grupos sociais e também as monarquias absolutistas, tá? O pensamento iluminista, então, ele prega o quê? Né? Ele vai ser a base da transformação dessa sociedade de antigo regime, do passado, em uma nova sociedade, a sociedade contemporânea. Né? Não é à toa que nas divisões da história, né, quando a gente pega lá a divisão do mundo moderno para o mundo contemporâneo, que é o mundo que nós vivemos hoje, a divisão é a Revolução Francesa, que é um movimento que foi influenciado intrinsecamente ali pelos filósofos iluministas, né? Então essa mudança no pensamento vai ter essa base iluminista, né? Algumas das teorias criadas pelos filósofos iluministas, principalmente teorias econômicas e políticas, ainda são usadas na nossa sociedade. Né? Quando a gente pensa na nossa sociedade hoje, a gente pensa assim, ó, todo mundo é igual perante a lei. Né? A Constituição brasileira, por exemplo, fala isso, né? Todos são iguais perante a lei. Essa ideia de igualdade jurídica, né, vem aí dessa crítica dos iluministas àquelas divisões do antigo regime que nós já falamos. Né? Outra coisa é o rompimento, então, com as explicações baseadas na religiosidade e o uso da razão, né? O cientificismo, né? É a experiência, é a ciência que vai explicar o mundo através da racionalidade. Tá? Essa também é a base aí do pensamento científico e do conhecimento até hoje. Né? Nossa sociedade ela tenta resolver os problemas através do uso da ciência. Né? Nós estamos passando aí por um momento de pandemia, por exemplo, né? E qual que é a resolução para a pandemia? São os cientistas, os médicos, né? Os pesquisadores, os imunologistas que vão dar essa solução, no caso nosso é a vacina. Né? Então nós temos que entender que o iluminismo traz essa forma de pensar, que coloca a ciência na frente, né, do pensamento religioso, né, que coloca aí a igualdade, a liberdade, né, como como valores aí da nossa sociedade. Tá? Alguns desses filósofos para a gente retomar aqui. Né? O John Locke. John Locke ele influenciou muito o iluminismo. Né? Ele acreditava que o homem ele adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo. O que é o empirismo? É através das experiências que ele tinha. Né? Então ele vai tendo experiências e ele vai aprendendo. Né? Olha só, é a criação do conhecimento, né? O acúmulo do conhecimento aí. Ele defendia então que o governante também ele deveria garantir alguns direitos naturais do homem. Ele falava que todos os homens tinham direitos naturais, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade, e que quem iria garantir esses direitos de todos era o governante. Né? Então, olha só, ele muda essa lógica e ele começa a mudar essa lógica. Né? Não é o governante que manda e todos obedecem, não. O papel do governante é garantir a liberdade do conjunto de pessoas né, que estão ali, são governadas por ele. Né? Então, muda essa lógica. Tá? O Thomas Hobbes, que é esse outro que está aqui do lado, ele também defendia essa existência desses direitos naturais inerentes a todos os seres humanos e falava que ao Estado caberia regular a vida em sociedade por meio de uma monarquia absolutista. Então, para ele, né, ele ainda pensa em monarquia absolutista, ele fala que o papel do rei, então, é justamente esse. Né? O papel do rei é governar para os seus súditos, é governar para o bem de todos. Né? Todos têm direitos à liberdade, à propriedade, à igualdade, né? A felicidade, e esses direitos têm que ser garantidos pelo governo. Então, não é o governante que faz o que quer da cabeça dele, não. O governante ele tem que agradar e governar para todos, né? Para todos os seus súditos, para o bem geral de todos. Tá? Essa ideia, então, já muda essa concepção política do antigo regime, da monarquia absolutista.
O Voltaire, que é esse outro que está aqui do lado, né, ele defendia a liberdade de pensamento. Então, ó, vamos para a liberdade de pensamento agora, né? Ele falava que a igreja, né, ela impedia as pessoas de pensar livremente, né, falando que as coisas são pecado, isso você não pode fazer, isso você não pode falar, tal. Então ele pregava o fim disso, né? Ele falava, tinha uma frase dele muito famosa que ele falava o seguinte: posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Ou seja, eu posso não concordar com nada que você diz, né? Eu sou contrário à sua opinião, mas você tem o direito de ter essa sua opinião, porque as pessoas têm que ser livres para ter as suas opiniões, para pensar livremente, para chegar às suas conclusões, tá? Então o Voltaire foi um cara muito importante aí nessa defesa da liberdade de pensamento e de expressão, né? O Montesquieu é um filósofo iluminista que voltou para a teoria política, né? A teoria política da divisão do poder. Ele falava assim, ó, nessa sociedade absolutista que eles viviam naquela época, né, onde o rei ele controla todos os poderes, né, ele cria as leis, ele executa as leis, ele que decide o que o governo vai fazer, não se tem liberdade. Se você vai contra o rei, ele pode criar uma lei para te perseguir, por exemplo, né? Então ele fala que para as pessoas terem liberdade de pensamento, de expressão, as leis têm que ser, o poder tem que ser dividido. E aí ele cria essa teoria da divisão dos poderes em três. O legislativo, que é aquele que vai ser responsável por fazer as leis, por pensar as leis. O executivo, que é aquele que vai executar as leis, que vai executar o governo, né, tomar as medidas necessárias. E o judiciário, que é aquele que vai julgar e ver quem está indo contra a lei, quem não está obedecendo às leis e qual vai ser a punição que ele merece, tá? Essa base de divisão dos poderes é a base do nosso governo e a base de todas as democracias no mundo até hoje, né? Um local onde você tem uma pessoa que concentra os poderes na sua mão não é uma democracia, é uma ditadura, né? Então, para ser uma democracia, os poderes têm que ser independentes, né? Você tem que ter o grupo das pessoas que fazem as leis, com o grupo das pessoas que executam o governo, né, o executivo, e o grupo das pessoas que julgam, né? Tem que ser coisas separadas para você ter liberdade. Essa divisão de poderes que garante a liberdade, tá? No nosso governo hoje, só para a gente exemplificar isso, o executivo é o presidente, o governador e os prefeitos, né, no nível federal, estadual e municipal. O legislativo são os deputados, né, na cidade aqui são os vereadores, e o judiciário são os juízes, né, o Supremo Tribunal Federal, né, são aqueles que julgam, né, as pessoas que não cumprem as leis, né, ou julgam o cumprimento das leis. O Jacques Rousseau, né, que é esse que está aqui, o Jean-Jacques Rousseau, um francês também, ele defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direitos para todos, o contrato social. Lembra que aqueles outros pensadores anteriores falaram que todo homem tem direito, ele tem direitos naturais, tem direito à liberdade, tem direito à igualdade, tem direito a várias coisas, né? Só que para a vida em sociedade, segundo Rousseau, as pessoas às vezes têm que abrir mão de alguns desses direitos em nome do Estado, né? Por exemplo, o direito de exercer a violência, né? Eu não posso ir lá e bater em quem eu acho que é meu inimigo ou quem me chateou. Não posso usar a violência. A gente abre mão do uso da violência em nome de uma instituição, né, que é a polícia, no caso, né, o exército, a polícia, para que ela seja responsável por prender as pessoas, né, por criar aí, para impedir que as pessoas matem umas às outras, né? Então a gente abre a mão desse direito de me proteger, de exercer a violência em nome do Estado, em nome da coletividade, né? Isso é o contrato social. Então a sociedade ela vive baseada num contrato ali que ninguém assinou, né? Não existe ele fisicamente, né? Mas essa ideia de que a gente abre mão, né? O direito do outro começa onde termina o meu, né? O meu termina onde começa o direito do outro. Então eu não posso fazer o que eu quiser da minha cabeça, porque a gente vive numa sociedade, né? Então eu não posso fazer todas as minhas vontades, porque eu tenho que respeitar o outro, né? Então essa ideia da sociedade, né, vem aí desse contrato social, vem do Jean-Jacques Rousseau, né? Então a gente abre mão da liberdade em nome do coletivo, né? Nessa questão da pandemia, por exemplo, né, tem muita gente que fala assim: ah, eu não quero usar máscara, não gosto de usar máscara, não vou usar. Mas se você não está usando, teoricamente você teria a liberdade de escolha, de optar, né? Mas como a gente vive numa sociedade, ao você não usar a máscara, por exemplo, você está prejudicando o outro, você pode passar, né, a Covid-19 para outras pessoas, então todos têm que
abrir mão de certas liberdades, de certos direitos que tem, em nome da coletividade. Então essa ideia do contrato social, né, de todos juntos, vem lá do Jean-Jacques Rousseau, lá do século XVIII, tá? E por último, o Adam Smith, né, o Adam Smith que é o pai do liberalismo econômico, que é a parte econômica aí do liberalismo, né? Que, como eu falei para vocês, o liberalismo ele cresceu muito ali, ele influenciou muito o pensamento da burguesia, né? E o liberalismo econômico falava o seguinte, que o Estado não deve interferir na economia, né? A economia deve ser livre, né? Ela se regula pelas próprias leis do mercado, né? Então é a lei do mercado, da oferta e da procura é que vai regular a economia. O Estado não pode ir lá criar uma taxa, criar um imposto, criar coisas que vão interferir na economia, tá? E ele acreditava então que o que gera a riqueza de uma nação é o trabalho, né? Não é a quantidade de terras que ele tem, não é a quantidade de riquezas que ele tem, e sim a possibilidade de gerar produtos, de gerar o trabalho vai gerar essa riqueza, né? Quanto mais trabalho tem, mais gente está trabalhando, está produzindo bens, está gerando riqueza, né? E aí essa ideia que é fundamental aí no pensamento também do liberalismo econômico e do Adam Smith, certo? Bom, turma, eu acho que deu para a gente falar um pouquinho, resumidamente, sobre o pensamento do iluminismo, do liberalismo, né? Vocês têm que fazer as atividades do PET, tá? Elas serão postadas aí para vocês lá na plataforma do Conexão Escola 2.0, né? Até a gente tá habituado a usar essa plataforma, eu vou enviar também no WhatsApp para vocês, tá? Mas mais à frente aí eu vou postar tudo lá na plataforma, né? Então até todos estarem utilizando ela certinho, né? Já está habituado a usar ela. E aí façam essas atividades e a gente retorna semana que vem com mais conteúdos, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembre-se que vocês podem também assinar o nosso canal, se inscrever lá no nosso canal, canal Amo História, né? Que é onde eu vou postar os vídeos. E aí, se você for inscrito lá, você já recebe as notificações assim que os vídeos forem postados. Curtam o vídeo, é muito importante pra gente, né? Curtir o vídeo, compartilhar o vídeo aí com seus colegas e façam as atividades. Até semana que vem. Um abraço.